coordenador financeiro da Copasa. Eu trabalho na empresa há 17 anos e eu iniciei a minha trajetória aqui com 18 anos, como auxiliar de expedição. Lá eu trabalhei por 11 meses, até que eu fui recrutado para uma vaga de auxiliar administrativo no setor de vendas e impressos. Lá trabalhei por um tempo, foi a minha primeira experiência com as rotinas administrativas e lá onde eu comecei a me desenvolver e entender como funcionava o processo da empresa. Pouco tempo depois eu comecei a ser inserido no departamento financeiro, fazendo algumas rotinas relacionadas a pagamentos de ST, que foi algo que surgiu na época e precisou de uma pessoa específica para isso. Eu comecei a fazer isso, comecei a ter entendimento e também comecei a entender que talvez aquela era a minha aptidão. E com o passar do tempo, eu fui cada vez mais sendo inserido, foram atribuídas outras tarefas para mim e até que eu fui promovido a auxiliar financeiro e agora exerço a função de coordenador financeiro. Em relação ao que eu mais gosto de trabalhar na Copasa, eu acho que um dos fatores que mais me fazem gostar de trabalhar aqui é a questão de ser um ambiente familiar. E a gente leva essa essência de empresa familiar no nosso modo de lidar com os colegas, com os clientes, de maneira geral. Isso é o que mais faz ter orgulho de trabalhar nessa empresa. Um fato marcante que ficou muito gravado na minha memória foi em relação à pandemia. Foi um ambiente de muitas incertezas, principalmente para a gente do financeiro, como era uma coisa nova. Nós tínhamos muitas obrigações a cumprir e não sabíamos como que ia evoluir aquela situação. Mas com muita força de vontade e resiliência, nós conseguimos superar aquela situação difícil e sairmos fortalecidos dela. Eu tive pouco contato com o Sr. Domerval, porém ele sempre foi para nós um exemplo de líder, pela forma que ele conhecia o mercado e pela forma que ele geria os seus negócios. Um fato marcante que eu me lembro bem de quando convivia com ele era a questão do queijo serrano. Ele gostava muito desse tipo de queijo, então ele comprava de tempos em tempos algumas peças desse queijo para consumo próprio. E de tempos em tempos também ele costumava passar nas salas distribuindo fatias desse queijo para os colaboradores do administrativo. Isso, na minha visão, acho que era uma forma dele mostrar que o trabalho estava sendo bem executado e, vamos dizer assim, que era uma forma de carinho que ele tinha conosco para demonstrar que estávamos indo bem. Em relação a um sonho que eu realizei dentro da Copasa, eu realizei muitos sonhos profissionais e pessoais, mas eu acho que o principal foi eu ter me encontrado dentro da carreira, porque eu acredito que a minha aptidão realmente, porque eu sempre gostei de finanças, de números, então a minha real aptidão seria no financeiro. E aqui eu tive a oportunidade de realizar esse sonho, de trabalhar em uma área que eu acredito ser o que é a minha vocação. Eu acredito que a gente retira um pedacinho de cada pessoa com quem a gente trabalha ou convive. Então, dentro da minha vivência, dentro da Copasa, eu acho que eu tive muitas referências. O Sr. Domerval realmente sempre foi uma referência pelo líder que ele era. O Sr. Wilfredo, que foi o meu primeiro líder, meu primeiro chefe, acredito que também é uma referência, que são pessoas que não estão mais conosco, né? Mas ainda eu tenho muitas referências dentro de pessoas que eu ainda trabalho, como o Peter, o Cleverson, o Mário, o Robson, o Edson. São todas pessoas que eu acredito que eu me espelho para tentar ser uma pessoa e um profissional melhor. Eu acredito que os 32 anos da Copasa são só o início da sua jornada, pois é uma empresa muito sólida e com valores muito bem definidos e com uma preocupação constante em trazer qualidade dos produtos para os seus clientes. Então eu acredito que em virtude disso, ela sempre vai estar entre as maiores empresas do nosso país.